Está no ar o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de um engenheiro nascido em 1925, formado em 1948 em Pernambuco e que chegou em Tupã em 1952. Eu estou falando do engenheiro Lucilo Jordão de Oliveira. Doutor Lucilo, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, muito bom dia para os telespectadores. É uma honra ter sido incluído entre os a serem entrevistados por vocês aqui na TV Universitária. Estou às ordens. A honra é nossa, mas eu gostaria de começar perguntando um pouco da sua vida no interior de Pernambuco, em que cidade exatamente que o senhor nasceu? Eu nasci numa cidade do interior de Pernambuco, cidade velha, hoje deve estar completando mais de 180 anos, numa região de transição entre a Zona da Mata e o Agreste, muito montanhosa, cercada de montanhas, com duas bacias de rios importantes do estado. Portanto, é uma região muito bonita. Qual o nome da cidade? Por isso o nome da cidade é Bonito. Bonito, por causa dessa área com mata, também tem o Agreste, tem os rios. Sofre muito com a seca ali? Não chega a sofrer. Não sofre. Conta a parte histórica ou folclórica de que o nome veio de caçadores que iam para a região, porque é uma região que ainda hoje tem suas matas, e naquela época devia ser toda coberta de mata para caçar. E ficaram deslumbrados com o que viam de cima da serra, que depois se chamou Serra da Boa Vista, porque viram lá no vale um local que eles achavam muito bonito e chamaram a região bonita, a região de Bonito. E aí, quando se transformou num núcleo urbano, herdou esse nome, que eu acho que faz jus realmente a beleza da região. Doutor Lucilo, e já nos seus primeiros anos aí de ensino, quando você for para a escola, com 7, 8 anos, o senhor também dava aula em casa para as empregadas? É que minha mãe era professora primária. Já os meus avós paternos também eram professores primários. Eu acho que já despontava no filho de professora, vendo em casa se lidava com esse problema de ensino, que eu passei a gostar de ensinar e já fui encaminhado pela minha mãe para alfabetizar as empregadas. Nós tínhamos 2 empregadas domésticas que dormiam lá em casa, era costume antigo lá no Nordeste, faziam parte, vamos dizer assim, da família e que precisavam ser alfabetizadas. E eu devia ter 8 a 9 anos quando eu fui alfabetizá-las. À noite, lá na cozinha da nossa residência, eu ficava dando os conhecimentos e fazendo elas treinar a caligrafia para começar a assinar o nome, que era um sinal de que estava sendo alfabetizada, era aprender a assinar o nome. E nessa época, mais de 50% da população brasileira era analfabeta. Ah, sim, principalmente desse nível, né? E tem uma história que tem um pouco de folclore nordestino, tem um pouco de sabedoria popular, pela metáfora que foi usada e que até hoje eu lembro que adquirimos no relacionamento confiança. E aí eu me senti animado de perguntar para elas, para a criança de 8 anos, era uma incógnita, o que era uma moça virgem. E elas pararam um pouco, riram, olharam assim uma para a outra. Pensaram e saíram com o que eu acho uma metáfora sábia. Disseram, olha, é a moça que ainda não deixou furar a orelha para poder usar o brinco. Eu achei... Show genial. Genial, porque alguns anos depois é que eu fui poder constatar... Que era mais pura mentira. Que era metafórico mesmo. Não era mentira, era metafórico, era metafórico, E aí o senhor vai completar seus estudos ali em Garanhuns, para depois ir para Recife? Isso,
numa cidade como Bonito, era difícil já o ensino secundário, o ensino básico do ginásio. Porque Bonito até hoje é um lugarejo pequeno. Não, hoje é uma cidade, e não era um lugarejo, ela era uma cidade... Não, lugarejo é modo de dizer, Isso, né? Mas era uma cidade hoje ela deve ter perto, em torno de 30 a 30 e poucos mil habitantes. E naquela época, principalmente, não era só Bonito, poucas cidades do interior de Pernambuco, do interior dessas cidades do Nordeste, tinham ginásio, colégio. A maioria deles era de organizações religiosas, tipo salesianos, como Tupã aqui também tinha, não é? Jesuítas. E quem morava em Bonito precisava iniciar o curso, fazer ginásio, para naquela época depois fazer o colegial, etc., fazer o ensino superior, ia para Caruaru, que era uma cidade próxima, fica a 60 quilômetros mais ou menos de Bonito, ou ia para Recife, uma cidade entre Bonito e Recife, Vitória, já tinha naquela época colégios, mas eu fui estudar em Garanhuns já por outra história, quer dizer, houve um problema político, meu pai era médico em Bonito e foi prefeito, teve a sua participação política e nas eleições, depois da Revolução de 34, houve eleições e houve discordância política dele com vamos dizer, os donos do poder. E minha mãe, como era professora, portanto, funcionária estadual, foi removida, tirada da cidade onde ela já ensinava há muitos anos, desde solteira, para uma cidade distante de Bonito. Uma punição. Era uma punição política. Uma perseguição política. E não era ainda uma cidade que tinha colégio, era resumindo, um distrito de outra cidade antiga, que era Canhotinho. Era menor que Bonito. Ah, sim, era um distrito de uma cidade que aí se comparava a Bonito, que era Canhotinho, já quase na divisa com Alagoas. E terminou indo ser professora na cidade boa, grande, com vários colégios, naquela época que era Garanhuns, né? Então, eu comecei a fazer o meu ginásio, fiz admissão, estudei meus 5 anos ginasiais no colégio que era da Diocese. É o Colégio Diocesano de Garanhuns, que está fazendo este ano 100 anos de sua existência. Eu estudei nesse ginásio de 36 a 40. Em 40 eu terminei o meu curso ginasial. Há 50 anos atrás, eu fui às comemorações do seu cinquentenário. Não sei se este ano posso estar presente ao seu centenário. É um colégio que tem associação de ex-alunos. Eu, quando fui nos 50 anos, o diretor ainda era o diretor do meu tempo. Foi relembrado de que quando eu estudei, e por isso participei de uma homenagem, houve a fundação de um centro cultural dentro do ginásio e eu fui eleito seu presidente, o Centro Cultural Monsenhor Antero. Me dava, portanto, já o luxo de começar a escrever para o boletim, fazer alguns comentários. Eu lembro que um dos comentários, muito pretensioso, era sobre o famoso poema de Castro Alves sobre os escravos, e um deles era Vozes da África, do qual eu tenho hoje até lembrança dos primeiros versos, né? Deus, ó Deus, onde estás, que não respondes, dizia Castro Alves. Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? E eu lembro que eu, nessa época, presidente do Centro Cultural, Mário de Andrade, andei rabiscando. Isso com que idade?
eu devia ter 14 anos, 13 anos, na época eu estava fazendo o ginásio. De maneira que eu tive esse período de formação do curso ginasial, que devo muito a toda aquilo que foi transmitido em matéria de ética, de comportamento. Era uma espécie de sinal que marcava os que estudavam no Colégio Diocesano de Garanhuns. Né? A formação para o futuro cidadão, pessoa ser uma pessoa ética. Eu devo muito ao que, e faço questão de registrar isso agora, dos ensinamentos do meu tempo de menino, adolescente, dos 5 anos no ginásio, hoje Colégio Diocesano de Garanhuns. E aí de Garanhuns o senhor vai para Recife estudar na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de engenharia. Antes, naquela época, o ensino tinha os 5 anos de ginásio e depois tinha o curso complementar, que era ou clássico ou colegial. Para mim, que estava já disposto a estudar engenharia, já tinha praticamente decidido, era o curso colegial que eu ia fazer. Aí só numa cidade como Recife é que tinha o curso colegial, para onde então eu tive que me locomover, arranjar onde morar, primeiro numa residência de umas tias que moravam no subúrbio, depois em pensão de estudante, depois na casa do estudante de Pernambuco. E aí, primeiro fiz os 2 anos do curso preparatório, chamado pré-engenharia. Fiz o vestibular de engenharia, depois fui fazer meu curso, que terminou em 48. Aí eu, nessa época, já morava na casa do estudante, morei praticamente durante os 5 anos do curso de engenharia, 4 deles eu morei na casa do estudante. Comecei a participar da vida política universitária. Novamente, dediquei-me às questões culturais, porque eu fui bibliotecário da casa do estudante, fui diretor do departamento de cultura, montamos um jornalzinho muito pretensioso também, caderno universitário. Então, tudo isso vai participando da formação, principalmente da parte cultural da gente, né? Em 48 a gente estava ali entre 2 períodos Vargas, né? 45 Vargas tinha saído do poder para voltar democraticamente em 50. Como que era esse período no Brasil, a política no Brasil nessa época? Eu lembro da participação dos estudantes de engenharia, alguns até meus colegas de sala de aula, participando nas lutas democráticas de 45 de oposição contra a ditadura Vargas e lutando pela redemocratização e pela queda do governo Vargas. O presidente do diretório, na época, era colega meu de turma. E o diretório, como os outros diretórios acadêmicos do Recife, estavam empenhados nessa luta da redemocratização do país. E eram radicalmente de oposição ao governo Vargas. Já quando eu terminei o curso, já era o período da redemocratização. Aí nós já tínhamos as câmaras funcionando, a Assembleia Legislativa, governador eleito, aí já era outro tempo. Uma nova Constituição. Uma nova Constituição já era outro tempo. Certo. Bom, aí o senhor trabalha ali no Pernambuco até 52, quando o senhor vem para Tupã. Eu quando estava no 5º ano de engenharia, o último ano do meu curso, eu já fui trabalhar como estagiário do Departamento de Obras Públicas do Estado. Né? Trabalhava no setor de fiscalização de obras, que foi, vamos dizer assim, o grande aprendizado prático para quem estava terminando o curso, né, de futuro profissional de engenharia. Quando eu me formei, já estava nessas funções de estagiário. Continuei, aí já efetivado como engenheiro do Departamento de Obras lá do Estado. E tinha o Estado sido dividido em regiões de municípios,
E uma das regiões era a que me cabia viajar para poder acompanhar as obras do Estado, fiscalizar. Era a parte de execução de obra, o que ainda me dava muito mais prática profissional, porque era o canteiro de obra, a vida do começo de profissional para mim. Uma pessoa formada naquela época, seja engenharia ou qualquer outro curso superior, já saía empregado da faculdade, devido ao pequeno número de profissionais que eram formados em nível superior? Eu posso responder na circunstância do tempo e do local. A vida profissional, para quem não tinha um respaldo de montar, ou já desde o tempo de estudando trabalhar em grande empresa ou numa empresa, era muito limitado. A maioria fazia a carreira até paralela de atividade empresarial com a função pública. Por isso que a história dos grandes profissionais, o futuro, ou o começo projetando para o futuro, profissionais que depois tiveram um grande nome na história da engenharia, não só em Pernambuco, mas no Nordeste, eram ligados à função pública. De maneira que eu já estava, quando tive a oportunidade de ir umas férias e vim aqui para conhecer o sul do país, o Rio de Janeiro, que era a capital, São Paulo, e vi até o interior de Tupã, eu já tinha 4 anos de formado e 1 de estagiário como estudante na função pública do Departamento de Obra do Estado. E por que o senhor veio conhecer Tupã? O senhor tinha algum parente, algum amigo aqui? Porque morava aqui já estabelecido, já com família, casado, portanto, um irmão de minha mãe, né, que tinha uma especialidade de pediatria, era médico, e tinha vindo se estabelecer aqui em Tupã depois de ter feito um curso de especialização no próprio capital do país, no Rio de Janeiro. O nome dele? Otoniel Jordão, né, e que era conhecido aí como Dr. Jordão, pediatra naquela época dos anos 50 aqui em Tupã. Então eu vim aqui porque vim fazer uma visita para meu tio, conhecer o local onde ele estava morando, estabelecido, conhecer a família dele. E naquela época o senhor veio de Recife, de avião até aqui? Vim de avião até o Rio, depois eu vim de ônibus do Expresso Brasileiro, parece, ou do Cometa, do Rio até São Paulo. Já existia a Via Dutra na época, asfaltada ou não? Não. E eu acho que a Dutra foi asfaltada com uma mão só, uma via só, na época do governo do Dutra. Então ela já devia estar asfaltada. Mas era pista simples. Mas era pista simples. Agora, do São Paulo para Tupã, eu vim de avião. Porque a maior parte era terra. Aí era uma viagem difícil de São Paulo para Tupã. Que eu me lembro, a pavimentação, que era com paralelepípedo, terminava lá nas imediações de Itu. A única opção além do avião era o trem. E aqui tinha 2 linhas aéreas que serviam Tupã, a VASP e a Real. Eu cheguei de avião. E aí o senhor pousou ali onde hoje é o almoxarifado. Secretaria de Obras, Planejamento. A pista devia ser onde hoje ali é o campo da Secap. Por ali. Muita poeira, muita terra, né? Porque era... E passei aqui uns 15 dias visitando o meu tio. Conheci aqui a Alta Paulista, em companhia de alguns amigos dele, o norte do Paraná. Como era Tupã em 52, nessa visita? Era impressionante, porque era o começo, era o primeiro ano da administração de Zé Leme Soares. E todos que ou daquela época, que conhecem a história de Tupã, sabem que foi uma verdadeira revolução em matéria de desenvolvimento, em matéria de crescimento, em matéria de ganhar fóruns de uma grande cidade. Foi exatamente, começou com essa administração do Jesus, ou de Jesus então agora é uma falha. Um ato falho. Um ato falho. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Do Zé Leme Soares. Do Zé Leme Soares. Mas nessa época todas as ruas de Tupã eram de terra, ou alguma de paralelepípedo, não, mas asfalto não tinha. Um trecho apenas de paralelepípedo, da tamanho da esquina da Aimorés
até, eu não me lembro bem se na Potiguaras ou na Piratinins. Com mangueiras no meio da O Avenida Tamoios. o resto era tudo terra. E assim, quais os limites da cidade? Onde ela acabava, onde terminava? Olha, o limite para o lado oeste era a Estrada Boiadeira. Que é a Rua Brasil hoje. Que é a Rua Brasil, para a parte aqui do leste, era aquela baixada onde hoje tem o Varejão Gaspar. Alguma coisa mais... Já era o final da cidade. Alguma coisa talvez subindo a Rua Marília, que era por onde se saía para Marília. Por isso que tem esse nome, Rua Marília, porque era o caminho para Marília. Era por ali que saía pela estrada de terra para Marília, passando antes pelo distrito de Parnaso. Esse era o caminho. Esse era o caminho. Então os limites eram estes, né? Aqui, onde hoje a Caingangues tem a descida e tem várias vilas. Próximo ali na Miguel Gantos, naquela região. E, quer dizer, quando eu cheguei aqui naquela época, o sucesso de obra, o que me mostravam, o que eu precisava ver como a cidade estava cuidando de recuperar áreas erudidas pelo Afonso XIII, era o famoso buracão da Caingangues, que estava acabado de ser recuperado e dava trânsito, portanto, para a Estrada Boiadeira, que é a Baixada da Caingangues. Naquela época, a erosão era muito maior que hoje em Tupã. E sendo que Tupã tinha 20 e poucos anos de vida, ali 25 ou menos. Né? Era maior, quase que como erosão de área rural. Aquelas vossorocas enormes. Mas na cidade, esse braço esquerdo do Afonso XIII é de que tinha causado esse maior estrago na Baixada da Caingangues, ali quando começa ali ao lado direito de quem sobe aqui para a direção do Parque Universitário, a rua Manuel Ferreira Damião. Aquela baixada ali, que ainda hoje é problema. Sim. Ela continua ainda sendo problema nas grandes enxurradas, nas grandes precipitações. Permitiram construir casas ali praticamente dentro do córrego, né? Muitas casas, algumas depois tiveram prosseguimento, a rua, com as pontes que foram feitas, isso já no governo do Jesus Guimarães. Mas há ruas que terminavam exatamente, e a cidade também terminava ali na beira do Porque não tinha condições de passar para o outro lado, o tamanho era o buraco. Era o buraco. E como que surge a oportunidade do senhor vir para Tupã? A amizade de meu tio tinha a facilidade de se relacionar bem, de fazer amizades, e a cidade nova, né, começando, ele era muito amigo exatamente dos Zé Lemes. E ele apresentou o senhor para ele? Me apresentou, o Zé Lemes ficou conversando comigo, mostrando essas coisas que ele estava fazendo e dizendo a visão que o Zé Lemes tinha de que para aquele progresso que Tupã já estava ocorrendo em Tupã, precisava de ser orientado, ter o respaldo de um departamento de engenharia que ele contaria com um engenheiro de família aqui de Tupã, que era o Zé Gantos Neto, e que tinha feito a campanha junto com o Zé Lemes, não me lembro, parece que sido eleito vereador, e tinha tido necessidade, por problemas familiares, a deixar Tupã e residir em Bauru. E que ele estava precisando de alguém, de um engenheiro, e me fez o convite. O cargo estava vago? Estava. Não tinha ainda o cargo, né? Era a ideia dele ter fazer a criação. Um departamento de obras, o que depois se transformou em secretaria de obras, para poder começar a cuidar dessa parte do crescimento urbano de Tupã. E não só fez o convite, como me convenceu. Eu voltei das férias com aquilo dentro, na cabeça da gente, jovem, animado com o que eu vi por aqui, o progresso, aquela construção não só de Tupã, mas fui conhecer como era isso em Adamantina, para o lado da Sorocabana, em Prudente, Rancharia, fui até o norte do Paraná, passeei vendo essas coisas e me encantei, me seduzi e não era ainda casado. Voltei, já tive que primeiro resolver o problema com a minha noiva, que é minha esposa hoje, para casarmos, e já vimos casados para Tupã.
Eu saí daqui, mas dessa viagem em fevereiro, em setembro já estava casando, em outubro já estava aqui. Ou seja, em menos de um ano já casou e já veio para Tupã. Uma verdadeira aventura. Porque, principalmente para Terezinha, minha esposa, né? Que casamos um mês antes, um pouco depois de um mês, já estávamos viajando de navio até o Rio de Janeiro e depois aquele caminho de ônibus para São Paulo, depois de trem para Tupã, porque o acesso a Tupã era de trem. E ela não conhecia a região, não conhecia meus familiares. Uma verdadeira aventura. Fomos ficar morando na casa do meu tio, até eu poder alugar uma casa, que era difícil em Tupã alugar uma casa naquela época. E uns 3 meses para poder, então, alugar uma casa, montar a casa. Se estabelecer. Me estabelecer e começar a trabalhar, primeiro, para montar um departamento de obra. Comprar prancheta, instrumentos de topografia, arranjar desenhista, quer dizer, fazer. Quem poderia trabalhar no campo para ser fiscal de estrada, fiscal aqui das obras urbanas, quer montar a estrutura e começar a trabalhar. E por causa exatamente da erosão que me deixou assim surpreso, uma das primeiras providências que eu sugeri ao prefeito, e ele concordou, era de comprar os equipamentos em São Paulo e a própria prefeitura montar uma fábrica de tubos de concreto, para começar a direcionar essas águas que causavam erosão, colocando tubulações e canalizando isso aí. E ainda logo, talvez nos primeiros 6 meses, ao mesmo tempo que montava a própria sala, vamos dizer assim, do meu departamento, já estava chegando em Tupã os equipamentos para montar a fábrica de tubos, que eu acho que até hoje a prefeitura tem uma fábrica de tubos de concreto funcionando. O senhor trabalhou como professor também, logo que chegou? Porque meu tio era a veia para o ensino. Ele sempre gostou muito de ensinar, de dar aula. Eu já tinha vamos dizer assim, essa primeira experiência com as empregadas domésticas. Depois, como estudante de engenharia, para completar minha mesada, eu dava aula particular de matemática, né, na área urbana em que eu tinha, onde eu morava, né, na área da casa do estudante, na área do Derby, lá no Recife. E cheguei aqui e encontrei o início do ginásio do Estado, instalado e com a dificuldade de contar com professores credenciados ou devidamente habilitados com curso, etc., para poder ocupar as disciplinas, as aulas das disciplinas do curso ginasial. Ainda não tinha o curso colegial. O prédio era aquele onde hoje ali na Tamoios, e que está em reforma para... o Espaço das Artes. O Espaço das Artes, era ali. Né? Já nessa época existia esse prédio? Já existia e o Zé Leme estava empenhado nisso. Era uma das grandes conquistas da sua administração, era começar a funcionar o ginásio. Deve ter sido aí pelos anos 50, 51, e em 52 era tudo ainda muito no começo. A diretora era a professora Helena Fernandes, que era professora de matemática. E muitos dos profissionais liberais na época começaram a ser aproveitados para cobrir, até que chegassem professores devidamente, né, habilitados, formados em pedagogia ou no ensino de determinadas disciplinas. Meu tio passou a dar aula de história natural, de biologia. Outro profissional que chegava aqui naquela mesma época, que era o Américo Carnevale, era arquiteto, era desenho, ciências, né? O Zé Gantos, né? Que estava saindo, mas dava aulas de matemática. Havia uma falta de professores, de mão de obra?
Então eles contratavam profissionais liberais que tivessem conhecido na área. Principalmente para o ensino, começo dessa instituição de ensino que era o ginásio. E aí me convidaram para assumir no curso ginasial a disciplina de geografia, né? Então eu fui ser professor de geografia junto com toda essa equipe de profissionais liberais, médicos, advogados, não é? Engenheiros, arquitetos, etc., da época que estavam dando aula, até que pouco tempo depois começaram, 2, 3 anos depois, já estavam aqui os professores com curso devidamente habilitados para assumir essa disciplina. Foi um período muito rico para Tupã e pessoalmente para mim, pelo convívio. Quer dizer, eu estava começando a minha vida como profissional, trabalhando para valer dentro de uma secretaria que estava também começando a funcionar. Uma cidade que estava em crescimento. Uma cidade que estava em crescimento, muita coisa para fazer, muita coisa para assumir, e também dando aula de geografia no ginásio, né? Quando chegou o curso colegial, eu ainda fui aproveitado para dar aulas de algumas disciplinas, e eu fico hoje pensando na minha coragem. Eu fui dar aula no curso normal de filosofia, né? Mas eu fui lá, enquanto não chegava alguém realmente capacitado para dar aula de filosofia, né? E aí esta coisa de a profissão do engenheiro, mas também junto, esse convívio foi muito importante para a minha formação e para a minha participação nos anos seguintes da vida, aí não mais do desenvolvimento físico, mas no desenvolvimento cultural da cidade, com esses professores novos que iam chegando, formados pela PUC, pela Unicamp, aquelas universidades, não sei se já tinham esses nomes, né, que vinham da capital ou dessas grandes cidades, como Campinas, né, para poder dar aula aqui com toda a formação de professores. E aí nós começamos a ter muito convívio e formar um grupo de despertar Tupã também para o crescimento cultural. Agora nós vamos fazer uma pausa para um apoio cultural e voltamos em seguida.